Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou falar sobre a diferença entre alimentos diet, light e zero e como você interpretar uma tabela nutricional. Como você olhar aquele alimento industrializado e ver se ele entra na sua alimentação, se ele é benéfico para a sua alimentação, se ele vai te prejudicar, se ele vai te ajudar ou se ele vai ficar neutro dentro da sua estratégia, né, do seu objetivo. Enfim, tudo isso você vai aprender hoje aqui. Inclusive, eu quero... Produção, tá tudo certo aqui? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Dá pra ver? Tá. Tô me sentindo muito preso, não gosto de me sentir preso. Mas vamos lá. Você que está assistindo essa gravação, é um prazer ter você aqui comigo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem até 10 quilos em 3 meses comendo o que gostam. Eu sou criador do método de emagrecimento, Tríade do emagrecimento, onde eu ensino todo passo a passo para conseguir ter esse resultado. Mas hoje eu trouxe aqui um assunto que eu vejo que é um assunto que muita gente não consegue, né, entender. Tem muita gente que não consegue, né, interpretar os alimentos industrializados, né, os alimentos que estão ali nas prateleiras, né, e esses alimentos eles são todos aqueles que têm uma tabela nutricional, todos aqueles que estão embalados, né, e existem dentro das prateleiras, de todos os alimentos que estão na prateleira, existem uns alimentos, né, que são ruins, né, existem os alimentos que não são tão ruins assim e que eles podem agregar muito na nossa dieta. Inclusive eu vou trazer aqui alguns exemplos de alimentos para mostrar para você na prática como que você interpreta, né? Enfim, como que você pode utilizá-los ao seu favor. E aqueles alimentos que de fato eles têm benefícios e talvez você não saiba disso, ou talvez você saiba, ou talvez você olhe aquele determinado alimento e você acha que ele, né, pela embalagem parece ser saudável, parece que é legal, faz parte de uma alimentação, mas ele pode estar te prejudicando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é entender a diferença, porque existe uma boa diferença aqui dentro desses alimentos, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é a seguinte coisa, os alimentos diet, vou botar de preto aqui para ficar mais fácil, os alimentos diet, né, geralmente são alimentos que são para um grupo de pessoas, né, aquelas pessoas que são diabéticas, por exemplo, né, que não podem ingerir açúcar. Então, o alimento diet, ele é zero açúcar, né? Ele é zero açúcar, ele não tem o açúcar refinado na constituição, na composição daquele alimento. Já o alimento light, olha que interessante, né? O alimento light, tem muita gente que olha, e talvez você já tenha passado por isso, né? E talvez você ainda acredite nisso, ou ainda acha que isso é basicamente isso, né? Light, a light pode. É light, esse alimento aqui, né? O termo assim parece que não tem problema, né? Tem um alimento, existiu muito isso na época da Coca-Cola, né? Tinha a Coca-Cola normal e tinha a Coca-Cola light. E aí, o termo light é o quê? O termo melhor, né? Sei lá, menos calórico, né? Que pode, é mais saudável, enfim. Então, o alimento light, o que constitui o alimento light é menos, tá? Eu vou botar aqui, ó, menos algum ingrediente, né? Menos algum ingrediente. Geralmente é menos 40%, né? Menos 30%, não sei. Você já possivelmente, quando for ao mercado, né? Você já deve ter, quando você for, você começa a olhar mais isso. Quando você vê lá, menos 40% de gordura, né? Menos 30% de sódio, né? Menos, sei lá, 50% de açúcar. São alimentos light. Inclusive, eu tenho até aqui aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, mas aqui, ó. Isso aqui é um iogurte, tá? Um iogurte. E tá escrito aqui, ó, light, né? 47% menos de gorduras totais, né? Então, ou seja, aqui tá me dizendo que
a gordura total desse alimento, né, comparando ao tradicional, tem 47% a menos de gordura. Ponto, né? E aí, mais para frente, eu vou explicar aqui para você, né, um outro ponto que você tem que observar e que muita gente não observa, o fato de, nossa, é light, caramba, tem menos gordura, deve ser muito melhor que o normal. E nem sempre é, tá? Então, o alimento light, ele é menos % de algum ingrediente. Pode ser de gordura, pode ser de sódio, pode ser de carboidrato. O fato é, se tiver menos algum ingrediente, é um alimento light, tá? E o alimento zero, ele é zero algum ingrediente, né? Ele é zero algum ingrediente também. Algum ingrediente. Por exemplo, tem outro alimento aqui que eu trouxe, que é o quê? É um pão, ó, não sei se dá pra ver, ó, pão, né? Pão de forma zero. Zero, né? Zero o quê? Zero em gorduras trans, colesterol e sem açúcar. Ou seja, esse é um pão que ainda assim tem farinha branca, né? Só que ele é zero em gorduras trans, colesterol e açúcar. Se você não sabe, o pão de forma tradicional, ele tem açúcar na constituição, nos ingredientes dele, né? Então, assim, o alimento zero, então, por exemplo, isso aqui é um pão normal, pão de forma, zero açúcar, zero gordura trans, tá? Existe também, por exemplo, o pão de forma integral. Se você pegar, é porque eu não tenho aqui, mas se você pegar o pão de forma integral, talvez você tenha na sua casa, né, o pão de forma tradicional, integral, você vai ver que em alguns pães, se você observar o que eu vou falar aqui para você já mais para frente, os ingredientes, pode ter açúcar, né? Então, o fato de ser integral, muitas das vezes, né, é igual o normal. Eu falei hoje isso inclusive de manhã, né, no nosso encontro às 9, no atendimento com o Nutri, eu falei sobre a diferença entre alimentos integrais e alimentos normais, né, o pão de forma integral, o pão de forma normal, e eu vou voltar a falar isso aqui, né, no próxima folha aqui, que é a tabela nutricional. Então é basicamente isso. Você tem que entender a diferença entre eles, né? E qual é o grande lance aqui? Lucas, qual que eu posso, né, usar na minha alimentação? Qual é o melhor desses aqui? Bom, primeira coisa, né, eu sempre digo isso. Eu não sou o cara que eu restringo alimentos, né? Eu não costumo dizer para o meu aluno falo assim para ele, ó, tira isso. Né? Eu não falo isso, tira isso. Eu conscientizo ele, ou seja, eu mostro os benefícios e os malefícios dele estar fazendo alguma coisa, ou ele estar consumindo um alimento, e eu mostro para ele que existe uma possibilidade melhor dele utilizar aquelas calorias extras que ele está comendo. Ou seja, em vez de eu consumir um alimento light que tem açúcar, né? Como eu falei, é menos algum ingrediente. Não me garante que não tenha menos açúcar. Eu posso estar consumindo, por exemplo, esse iogurte aqui, né? E aqui tá aqui, ó. Valor energético light em gordura, mas carboidratos, né? Tem 10 gramas de carboidrato num potinho desse aqui. De açúcar, tem 10 de carboidrato. Ou seja, é tudo açúcar, né? Então, caramba, eu vou pegar aqui, eu vou estar consumindo um iogurte, né, com 10 gramas de carboidrato, de açúcar, na verdade, né? O carboidrato, o açúcar é um carboidrato. Eu vou ter aqui, eu tenho a possibilidade aqui, ó, no zero, ó, de um iogurte, né? Ele vai ter ali um iogurte zero açúcar de verdade, né? Ele vai ter ali a lactose, né, que é o carboidrato do leite. Então ele vai ter em torno, dependendo do iogurte, ele vai ter um quê? Uns 5 gramas. Vamos botar aqui, ó, 5 gramas, só que é 5 gramas de lactose, é um outro carboidrato, não é o açúcar. Eu quero que você preste muita atenção nisso, né? Porque, como eu falo, o emagrecimento, ele não é só questão calórica, mas ele é a questão do impacto, né? Vou botar até aqui, ó,
açúcar. Né? E aqui eu vou botar aqui, lactose, vou botar assim. Né? Não é só a questão calórica, mas é a questão do impacto do nutriente que você está ingerindo. Né? Então a gente sabe que o açúcar, ele não tem benefício nenhum dentro do nosso sistema, né? A não ser geração de energia. Mas excesso de açúcar é estocado. Excesso de açúcar aumenta a minha inflamação. Excesso de açúcar me gera uma resistência à insulina, né? Um pré-diabético. Então assim, o que eu mostro para os meus alunos? Caramba, você pode ter a escolha, né, em determinados alimentos, por exemplo, um iogurte, né, ou um pão, de escolher aqueles que não têm açúcar. Por quê? Porque se eu vou e como um pão que tem açúcar, aí eu vou lá e como iogurte que tem açúcar, aí eu vou e coloco, aí ainda tem um chocolate, né, que faz parte da minha alimentação, tem um açúcar, né, aí enfim, eu vou colocando vários alimentos entre aspas, né, industrializados, né, porque está numa embalagem, tudo com açúcar. Quer dizer, no final do meu dia, né, se eu pego 5 alimentos com 10 gramas de açúcar, né, eu vou estar consumindo o quê? 50 gramas só de açúcar. Né? Caramba, 50 gramas de açúcar facilmente. No final de 10 dias, 500 gramas. Né? No final de 30 dias, 150 gramas de açúcar. Eu fiz essa conta ontem aqui, para quem assistiu a live. Inclusive, produção, o pessoal tá aí ao vivo comigo? Tá entendendo? Tá, eu só desativei os comentários porque não dá pra ver. Tá, mas sem problema. Mas vamos lá. Joga o like aí, se você estiver gostando, se você estiver fazendo sentido para você, joga o like, né? Já que os comentários estão desativados. Joga o like para a produção aqui ver que vocês estão entendendo, tá? Vamos usar o like como termômetro. Quanto mais like sobe, eu estou entendendo que vocês estão entendendo, tá? Vocês estão gostando. Então, assim, qual é uma linha de pensamento que eu tenho? Bom, eu tenho a possibilidade, né, de escolher um alimento que é zero açúcar, de fato, é zero açúcar. Né? Esse aqui ele pode ser zero gordura, né, como eu mostrei aqui, zero colesterol. Né? Ele pode ser zero açúcar também, o pão que eu mostrei é zero gordura, trans, colesterol e açúcar. Né? Só que o alimento diet, ele é de fato zero açúcar. Né? Ele não é zero sódio, não, ele é zero açúcar. Né? Ele vai ter zero açúcar de fato, porque é um alimento voltado para diabético, né? É específico para diabético. O diabético, teoricamente, não pode consumir açúcar. Então, tem o diet. Então, bom, se eu tenho aqui a possibilidade de escolher entre 3 tipos, linhagens de alimentos industrializados, né? E eu estou focando aqui em minimizar o máximo de consumo de açúcar, já que eu tenho esse controle, o que eu faço? Eu falo, bom, por que você não troca o seu iogurte com açúcar, né, um light, teoricamente, por um iogurte zero açúcar? Né? Ou então um outro produto, por exemplo, geleia. Né? Geleia, tem a geleia tradicional, que vai ter lá seu açúcar na composição, e aí quanto de geleia você come, você está comendo açúcar. Então eu tenho a opção, né, de comprar uma geleia diet. Vai ter muito menos caloria, porque tem menos carboidrato, principalmente não tem açúcar nela. Então o que eu sempre digo? Bom, comece a ter as melhores escolhas quando você pode ter essas melhores escolhas. Né? Quando você pode optar por alimentos que não têm açúcar, né? Por alimentos que não tem açúcar e ainda tem um baixo teor de caloria. Né? Então, assim, é importante vocês começarem... Aqui, trouxe aqui, agora que eu vi, ó. Por exemplo, isso aqui é um produto diet. Caramba, eu tô muito perto, eu acho aqui. Como que tá aí a produção? Tô muito perto da câmera, não tô? Mas enfim, isso aqui é um produto diet, né? É um produto que, ó, adoçado com sucralose, né? Apenas 20 calorias por porção, né? Enfim, não tem açúcar, muito mais sabor, né? Então aqui, é um produto diet, que não tem açúcar, né? É um doce, teoricamente. Tem aqui carboidratos, né? Tem aqui amido. Então, uma porção disso aqui tem 20 calorias,
né? Mas pelo menos eu não estou consumindo açúcar, porque tem essa versão aqui, por exemplo, aqueles pudinzinhos, né? Tem na versão tradicional, mas eu tenho a opção de escolher o diet. Aqui eu não estou entrando em termos de saudável, tá, gente? Eu estou falando só, trazendo informação, conhecimento para vocês terem educando vocês a escolherem alimentos, né, industrializados, né? Saber a diferença do que constitui cada linhagem de produto, tá? E como vocês podem introduzir isso na dieta de vocês. Ó, um outro suquinho aqui, ó. Inclusive eu tomo muito esse suquinho, tá? O Clyde. Não tô fazendo propaganda disso aqui. E ó, não é saudável, tá? Antes que, enfim, a galera aí que vai defender o fato de ser saudável, né? Isso aqui tem química aí. Enfim, eu tomo ele, né? Não tem açúcar, é basicamente, caramba, tem 5 calorias, não é quase nada. Em comparação ao Tang, né? Eu não sei se você conhece o Tang, mas o Tang é muito tradicional, é o suquinho em pó, né? O Tang tem só açúcar. Então, assim, eu trago uma linhagem de pensamento de que, bom, a minha alimentação ela é muito boa, né? A minha alimentação ela é super saudável. Eu tenho uma vida muito saudável, pratico atividade, né? Eu não uso, eu não bebo, né? Eu não fumo, eu não faço coisas que degridem, né, a minha saúde por si só. A minha alimentação, ela 90% das vezes, todos os dias, é uma alimentação extremamente saudável, então eu me dou a liberdade de, por exemplo, comer isso aqui, né? Beber, né? Eu bebo um suco, né? Eu bebo uma Coca-Cola zero, né? Eu, às vezes, enfim, como isso aqui, apesar disso aqui já estar mais de 3 meses aqui em casa, minha esposa comprou e não, enfim, e não usa, né? Mas, ó, uma coisa que eu não como, ó, isso aqui tá aqui, né? Porque não é meu, tá bom? Inclusive esse iogurte aqui minha esposa comprou para provar e nem sabia disso, né? Agora ela tá até aprendendo, tendo uma aula do que é light, zero, enfim. Mas isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu não como. Eu vou explicar para você sobre valores, tabela nutricional para vocês entenderem. E aí quando vocês sabendo disso e aprendendo sobre como interpretar uma tabela nutricional, vocês vão ver que isso aqui realmente não compensa. E de fato é muito melhor, né? Se a gente for falar em termos de ser saudável ou não, é muito melhor eu usar isso aqui, né? Um pão zero açúcar, essas coisas zero açúcar apesar de ter química, é muito melhor do que eu comer essas coisas aqui, né? Então aqui eu estou fazendo o comparativo dos próprios alimentos industrializados, tá? Então assim, o pensamento é esse, né? O pensamento é esse. Produção, se bem que você desativou os comentários. Mais tarde você pode fazer pergunta e eu ativo de novo. Tá, então pessoal, ó, vou dar sequência, tá? Quando eu acabar a próxima, que é a interpretação de tabela nutricional, a gente entra com as perguntas. Guardem as perguntas com vocês, porque eu acho que vai ter perguntas relacionadas a isso, eu acho muito interessante a gente discutir. Mas vamos lá, recapitulando, né? Existem 3 linhagens de produtos, né? O Zero, Light e Diet, né? Diet é para diabético, então não vai ter açúcar, é só zero açúcar, não tem zero sódio, não, é zero açúcar, tá? Light, menos algum ingrediente, esse ingrediente pode ser gordura, sódio, colesterol, né, açúcar, não sei, você tem que interpretar, você tem que olhar isso, né, no rótulo, como eu mostrei aqui diz menos 47% de gordura trans, né, de gordura totais, desculpa. E o zero, ele pode ser zero, de fato, literalmente zero açúcar, zero gordura, como eu mostrei aqui no outro alimento, tá? Então, você tem que escolher, né? Se você hoje toma um iogurte, olha o iogurte que você está tomando. Olha o iogurte que você tá consumindo e aí você vai entender agora o que você tem que olhar no alimento, né? No alimento industrializado. Então isso aqui é uma tabela nutricional, né? Se você pegar um alimento, inclusive se você estiver próximo ao alimento aí, um alimento, enfim, um pacote de biscoito, né? A gente vai fazer essa leitura aqui junto. Então, por exemplo, eu vou até usar aqui uma caneta vermelha para a gente fazer junto isso aqui, né? A primeira coisa quando eu pego um produto, né? O que eu tenho que ver? Primeira coisa, bom, tabela nutricional desse alimento. Então, estou aqui com a tabela, né? E aí, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vejo, né, quando eu identifico a tabela é o seguinte: qual é a porção desse alimento? Isso é muito importante, tá? Muita gente não se liga nisso, tá? Olha as calorias.
caramba que tem alimentos, né? Inclusive esses tipos de biscoito que vem num negocinho pequeno e que mostra assim. Eu acho que esse aqui mostra. Não é esse aqui não. É esse aqui. Mas enfim, mostra aqui, ó. Ó, apenas 20 calorias por porção. Aí você olha assim, caramba, pô, 20 calorias não é nada, é pouca coisa. E você tem uma relação com isso aqui. Caramba, isso tudo aqui, 20 calorias, pô, muito bom, né? E eu vou explicar agora pra você. Então, tem uns negocinhos, uns biscoito creme crack desse, que é um pouquinho menor, que vem embaladinho no negocinho, é uma porçãozinha, né? E ele mostra, sei lá, 57 calorias, né? 57 calorias, você fala assim, é pouquinho, né? É tranquilo. Mas vamos lá, aí você vai entender agora esse pouquinho, como que ele é grande. Então, a primeira coisa que eu vejo é a porção, né? Ele vai vir aqui em cima, ó, porção, 30 gramas. Ó, 30 gramas, né? E aqui eles ainda falam, ó, 30 gramas é o que equivale a 4 unidades, né? Ou seja, 4 unidades desse biscoito aqui, que é muito pouco, né? Tem 30 gramas. Beleza. Aí logo depois, quando a gente entra na tabela, de fato, né, tem o primeiro tem valor energético. Vai ter 127 calorias, né? Logo abaixo, a gente vai ter o carboidrato, que vai ser 18 gramas, né? 18 gramas. E aí ele fala, né, dos quais vai ter alimentos que vai botar, dos quais, desse carboidrato total, né, dos quais açúcar, né? Açúcar, a gente vai ter aqui 0, né? Vou botar aqui, ó, o A de açúcar, tá? Vou botar aqui o açúcar, 0,7, né? 0,7 gramas na quantidade de 18 total, né? Legal. Aí vai vir a proteína, né? Proteína 2,9, depois vai vir a gordura, né? 4,8. Beleza. Aí vai vir gordura, né? Aí tem a gordura, isso aqui é a gordura total, né? Aí tem às vezes a gordura saturada, a gordura poliinsaturada, a gordura trans, né? Tem fibra alimentar, esse biscoito aqui tem 0, né? E aí tem a questão do sódio, né? 146 miligramas. Legal, isso aqui é a tabela nutricional desse biscoito. E tem outro ponto que você tem que enxergar, que é o quê? Ingredientes. Isso aqui, ele é o checkmate da análise. Ele é o checkmate da interpretação, né? Por quê? Caramba, esse biscoito aqui tem, em 4 biscoitos, 127 calorias, né? Para alguns isso é pouco, para outros isso é muito, né? Poxa, 18 gramas de carboidrato, sendo que 0,7 é açúcar. Então não tem quase nada de açúcar, né? Tá tudo bem. Esse biscoito aqui não tem problema, só 127 calorias, né? Eu como 4 no café da manhã, caramba, com um cafezinho tá maravilhoso, né? Só 127 calorias, tá muito pouco. Ótimo. Beleza. Então as pessoas tendem, né, a pensar assim, né? Para alguns, como eu falei, vai ser 127 calorias vai ser pouco, para outros vai ser muito. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, vamos olhar os ingredientes, né? E olha os ingredientes para você ter certeza. Então a primeira ingrediente que a gente vê aqui é o que? É farinha, né? Farinha. Depois vai ter gordura vegetal, né? Gordura vegetal. Depois extrato de malte, né? Extrato de malte. Depois açúcar e sal, né? Depois vem aqui fermento, né? Bicarbonato, enfim, os estabilizantes, né? Para dar vida de validade a esse alimento, né? Mas enfim, são esses alimentos que eu quero que você preste atenção. Qual é a análise que você tem que fazer? E eu não sei se você sabe, né? Mas o primeiro ingrediente, ou seja, o primeiro ingrediente que aparece na composição desse alimento é o equivale a basicamente vou botar aqui, ó, 70 a 90% do alimento. Tá? Isso aqui
pode ser 60, pode ser 70, pode ser 80, mas enfim, eu quero que você entenda que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade naquele alimento, na composição. Então, qual é o primeiro alimento? Farinha. Então quer dizer, caramba, e olha como fica óbvio, né? 18 gramas de carboidrato. Quer dizer, de açúcar, olha o açúcar onde está. O açúcar está em quarto. Tem 0,7. Tem pouco açúcar, mas tem muita farinha. Então quer dizer, 80% é constituído de farinha, esse biscoito, né? E a segunda coisa é o quê? Gordura. Quanto tem de gordura? 4,8. Olha quanto de gordura tem. Né? E gordura vegetal. É uma gordura horrível para o corpo. Né? É uma gordura que mexe com colesterol, né? Mexe com várias coisas que não é uma coisa boa. De verdade, não é uma coisa boa. Tá? Então assim, o que eu quero mostrar para você é se atentar a, primeiramente, os ingredientes. O que constitui esse alimento? Né? Por exemplo, vamos botar aqui, ó, esse iogurte. O que vem nele? Ó, leite reconstituído semi-desnatado ou leite pasteurizado integral, primeiro ingrediente. Então, quer dizer, 60%, 70%, 80% dele é constituído por leite. Né? Mas olha o segundo ingrediente, xarope de açúcar. Caramba, xarope, não é nem açúcar, é xarope de açúcar, é pior que açúcar. Né? Se você não sabe, todos esses ingredientes químicos, eles passam por processos que tornam aquilo ali ainda pior. Né? Então você vai ver xarope de frutose, xarope de açúcar, xarope de glicose. Nossa, isso sim é um problema. Né? Existe aí um dilema de que as frutas têm muita frutose e a frutose ela é muito ruim para o fígado, né? Acumula gordura visceral. A questão não é a frutose da fruta propriamente dita que vai fazer o mal, até porque a frutose da fruta é muito pouco. O grande problema está aqui nesses alimentos industrializados que são adoçados com, por exemplo, xarope de frutose, que é em grandes quantidades, né? Porque, caramba, isso aqui, poxa, sério, 90 gramas isso aqui eu como uns 2 fácil, né? Eu vou comer 180 gramas. Eu comeria 3 de repente, né? 200 e... Tá certo? 180 mais 90, 360, é isso? Enfim, né? Nem a produção sabe fazer conta nem eu, mas tá tudo certo. Fica aí, né? 3 desse aqui. Então, quer dizer, eu facilmente ingiro uma grande quantidade de açúcar, de xarope de frutose, de gordura. E esse é o grande problema. É isso que aqui que eu vou aproveitar e atentar vocês, né? O grande problema da obesidade, do sobrepeso, tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui é mole de comer. Numa tacada só. É mole. Que isso, cara? É mole. É mole. Meio pacote disso aqui é mole. Se você tá com fome, tu tá com fome, tu não come um biscoito desse? Ainda bota uma manteiguinha, ainda bota um requeijão. Ah, com a manteiguinha. Ué, né? É gostoso. Aí você vai e bota mais um negocinho desse aqui, vai achando que é saudável. Mas o que eu quero dizer é muito mais fácil você comer mais quantidade desses alimentos que tem sódio, que tem gordura, que tem açúcar. Porque a combinação, ele traz, né, sabor, ele te traz vontade de comer. É igual você comer biscoito recheado. Vai dizer que você come só 3 biscoitos recheados? Vai dizer que você come só um biscoito recheado? Cara, tu come o biscoito, tu come o pacote inteiro. Por quê? Porque aquela combinação te gera cada vez mais vontade. Se você tiver com fome, você come muito mais. Então, dentro disso aqui, existe uma grande quantidade de calorias vazias, que não tem nutriente nenhum, né? Uma grande quantidade calórica de uma ingestão muito fácil. E se a gente for pegar exemplos, né? Até mesmo, talvez você que esteja na live já passou por uma fase dessa, que só comia besteira, né? E você comia besteira várias vezes ao dia, né? De manhã, de noite, de manhã, tarde, de noite, não sei. Mas assim, e vocês de fato estão entendendo, né? É muito fácil comer besteira e comer em grande quantidade. Então, a grande sacada está aqui, né? O que engorda você é isso aqui. Então, quando você começa a entender, então, sobre, caramba, né, interpretação de tabela nutricional, né, porção, né, caramba, olha só que interessante. Se eu pego, vamos botar aqui, ó,
Vamos fazer uma regra de 3 para você entender, né? Vamos botar aqui, ó. Se 4 unidades... Produção, bota a calculadora aí. Vamos botar aqui, ó, facilmente, tá? Vamos botar 3 porções. Então vamos botar aqui, ó, 3 porções, né? Vai dar 12 unidades, né? 12 unidades, cara, é fácil de comer, tá? E vamos botar aqui 3 porções é uma porção que eu comeria e ficaria de boa, tá? Então bota aí, ó, 127 vezes 3. 381. 381, né? 18 vezes 3. 18 vezes 3. 54. 54. Proteína 3 vai dar, vamos botar aqui, vamos arredondar, vai dar 9 gramas. Aqui vai dar 15, vamos arredondar isso aqui, tá? Vamos arredondar. Então olha que interessante. Aqui, em 12 unidades, né, em 12 unidades de biscoito, eu vou ter 54 gramas de carboidrato. Olha isso aqui, preste atenção. E talvez você não entenda a porção porque você nunca pesou. Se você já pesou seus alimentos, você vai ter uma ideia do que é. Isso aqui é o equivalente a, basicamente, né, 200 gramas de arroz. Isso aqui é basicamente 200 gramas de arroz. Olha que interessante. 12 unidades, né, 12 unidades para 200 gramas de arroz, né? Se eu pego aqui essa quantidade de gordura, é basicamente aqui 3 ovos. Ou seja, se você já me acompanha há mais tempo, se você vem adquirindo todo a minha forma de pensar, onde eu falo, ó, emagrecimento não é restrição, emagrecimento é inclusão, emagrecimento são substituições, né? Para de comer biscoito e passa a comer alimentos mais nutritivos. Para de ficar restringindo alimentos e passe a comer de verdade para você ter saciedade. E aqui eu te dou um exemplo. Isso aqui é basicamente eu trocar 12 unidades, olha isso aqui, 12 unidades de biscoito, ou seja, é só isso aqui, ó. É só isso aqui. É porque eu não tenho um prato aqui, porque isso veio na minha cabeça agora. Senão, de verdade, eu traria um prato aqui montado, né, com esses alimentos aqui. Mas é você pegar 12 biscoitos, então vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... vamos botar aqui, que é meio pacote, né, meio pacote para 200 gramas de arroz mais 3 ovos. O que você acha que vai te saciar mais? 12 unidades, né, 12 unidades ou 200 gramas de arroz. 200 gramas de arroz é coisa pra caramba. Para você ter uma ideia, deve ser mais ou menos umas 10 colheres de sopa de arroz, já que você talvez use a medida caseira como, né, opção, né? E se você for mulher, você possivelmente deve colocar 2 colheres de arroz, né, ou 3, no máximo 4, e eu estou falando aqui de 10 colheres de arroz, né, e 3 ovos. Talvez você coma 2, né, dependendo do caso, coma 1 ovo de manhã, 2 ovos no almoço, não sei, são 3 ovos. Ou seja, você vai ter uma refeição muito mais saudável, né? Muito mais saudável, muito mais vai te trazer mais saciedade e você não vai estar consumindo açúcar, né? Porque não tem açúcar aqui. Inclusive vai ter mais proteína, vai ter mais, né, nutrientes. E aqui você consome açúcar, você consome farinha, você consome gordura. Então, assim, quando você entende isso, né, e você começa a ter melhores escolhas, ou seja, eu posso ter melhores escolhas com os próprios alimentos, né, com os próprios alimentos industrializados. Então, em vez de eu comer um biscoito desse, né, eu vou e como, sei lá, um biscoito de arroz. Ou então eu tiro o biscoito e como um pão, né, caramba, aqui ó, o pão. Vamos ver quantas calorias tem nesse pão aqui. Ó, em 2 fatias, né, em vez de eu comer... Vamos botar 4, né? Vamos botar na mesma proporção. Em vez de eu comer 4 biscoitos, eu como 2 fatias de pão, coloco um ovinho, né? Coloco um queijo. Caramba, olha só que mais, né? Muito mais nutritivo. Não tem açúcar, né? Tem aqui não tem gordura, né? Gordura 1 de gordura. Tem mais proteína, ou seja, caramba, eu tô trocando um biscoito, que é muito comum do pessoal comer, né? Biscoito eu tô trocando por um pão que é 0 açúcar, 0 gordura, né? E eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando a minha alimentação mais nutritiva. E aqui eu estou fazendo substituição.
né? Inclusive eu tô fazendo o quê? Inclusão, né? Se eu pego uma pessoa, um aluno que come biscoito, eu vou falar assim, bom, vamos substituir, poxa, né? Vamos substituir. O que você prefere? Comer só 4 biscoitos? Ou você prefere comer um pão com queijo e ovo? O que é melhor, né? O que é mais palatável? Então veja, eu estou deixando a refeição mais nutritiva, mais palatável, mais prazerosa e com valor nutricional muito maior. Então é isso que você tem que começar a entender e a colocar em prática, né? Porque se você fica só tirando alimento, aí tu acredita que isso aqui, né, vai te emagrecer, porque você está comendo 4 biscoitinhos. Só que 4 biscoitinhos vai te fazer ficar com fome rápido. 4 biscoitinhos não tem nutriente nenhum, né? Por quê? Porque só tem, né? Só tem o quê? Que a gente viu aqui, farinha, gordura e açúcar, né? Então, quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis para você, né? E é isso, é você ter conhecimento, né? Você ter informação sobre as coisas mais óbvias, né? Sobre as coisas que realmente vão fazer a diferença. E, inclusive, eu tive até um exemplo, né, de uma aluna minha, que ela falava, Lucas, caramba, eu vou até tirar aqui, porque eu já vou abrir para perguntas. Já pode abrir ali para as perguntas, produção? Eu tive uma aluna que ela falava assim para mim, Lucas, caramba, eu não consigo emagrecer. Lucas, caramba, eu não consigo perder essa barriga. Caramba, a barriga me incomoda, eu já consegui perder uns 2 quilos, 3 quilos, mas, nossa senhora, eu não perco barriga, eu não perco a barriga, e passa tempo e ela não consegue perder barriga, né? E aí eu cheguei e ficar assim, cara, vamos analisar, né? Vamos analisar o que está acontecendo, né? Porque não é possível, você está fazendo, né, o que você elaborou, né? Dentro do que você aprendeu na minha metodologia, caramba, você está executando, né? Mas vamos começar a aprofundar, vamos olhar cada detalhe. E aí eu fui olhar a alimentação dela, né? E estava uma alimentação do jeito que eu ensino, e estava bem diversificada, estava bem nutritiva. E eu falei, caramba, cara, não é possível, tá certo, né? Tudo que eu ensino. E aí eu falei, bom, vamos identificar, né, alguns pontos, né, que talvez pode estar passando despercebido. E aí tinha iogurte, né? Tinha iogurte na alimentação dela. E eu falei assim, olha, que iogurte é esse que você está tomando? Que iogurte é esse, né? E aí, quando ela me falou o iogurte que era, caramba, matamos a charada, né? Por quê? É porque eu não tenho aqui, mas se você pega os iogurtes tradicionais, né, aqueles iogurtes de litro, você vai ver que grande parte, agora que você já sabe interpretar uma tabela nutricional, eu até faço, eu desafio você a fazer esse exercício. Quando você for no mercado, vai na área de iogurte, né? Vai na área, enfim, dos biscoitos, vai na área dos produtos que você geralmente compra, vai lá e vê a tabela nutricional. E vai em específico no iogurte e olha a quantidade de açúcar que tem naqueles iogurtes de litro normal, né? Normal. Tem ali, né, entre 24 a 30 gramas de açúcar. Açúcar. Caramba, 200 ml, né? A porção é 200 ml. 200 ml é muito pequeno. 200 ml é uma tacada só, né? Tem gente que bebe 200 ml só, tem gente que bebe facilmente 2 ao longo do dia, né? De manhã à noite. Então, quer dizer, ela estava tomando, às vezes ela tomava 2 vezes ao dia, às vezes ela tomava 1 vez ao dia, mas, ou seja, se ela tomasse aquilo todos os dias, né? E eu faço sempre essa conta aqui, porque quando eu trago essa conta, até eu fico surpreso. E eu mostrei isso pra ela, e ela caiu pra trás. Ela falou assim, caramba, Lucas, eu não faço essa noção, vou jogar isso fora agora. Né? Vamos botar aqui desse aqui, até acho que é melhor. Vamos botar aqui, ó, 200 ml é igual a 30 gramas, né? Então, se eu bebo uma vez ao dia, esses 200 ml, no final de 10 dias, eu vou estar ingerindo 300 gramas, né? 300 gramas de quê? De açúcar. Você que assistiu ontem a live, eu falei sobre a Coca-Cola, né? E a gente caiu para trás juntos aqui. No final de 30 dias, ou seja, um mês, né? O seu processo aí de emagrecimento que está durando um mês, você vai consumir o quê? 900 gramas. Ou seja, você está colocando na mesa, né? Você está colocando aqui na mesa
1 quilo de açúcar por mês. Por conta de um único produto, o iogurte. Que você, ao olhar a embalagem, né, tava lá, iogurte, maravilhoso, né? Aquelas propagandas enganosas, tava lá te enganando, a embalagem maravilhosa, né? Aquele iogurte caindo, e o morango subindo, e a aveia dançando. Tava basicamente assim, e você fala assim, isso aqui é saudável, né? Essas cores maravilhosas, né? Bonitas. Mas por conta da falta de interpretação, né? Por conta de você olhar de fato a embalagem, olhar a tabela nutricional, deixa eu ver essa tabela nutricional, deixa eu ver se tem açúcar aqui, né? Caramba, carboidrato, meu Deus do céu, 30 gramas. Esquece, opa, quase que cai aqui, meu Deus. Caramba, 30 gramas de açúcar, não, isso aqui não é de verdade, isso aqui tá me enganando, né? Vamos pegar um outro. Aí você vai lá e vê que, caramba, né? Poxa, esse iogurte aqui tá falando que é zero gordura, vamos ver se é zero açúcar também? Você vai olhar lá a embalagem, né? Caramba, tem 10 gramas de carboidrato. Ainda não sabe se aquilo ali tem açúcar, o que você faz? Como eu ensinei, ingredientes. Deixa eu olhar o ingrediente. Ah, não tem açúcar nesse ingrediente. Então, tá safo, né? Não tem, posso, enfim, tomar esse iogurte que não tem açúcar. Tá tudo bem. E aí você imagina, então, se você toma isso aqui 2 vezes ao dia. Caramba, no final de 30 dias eu vou tomar 1,8 kg, ou seja, quase 2 kg de açúcar. Então, assim, isso é muito, é uma questão assim, é muito simples, né? É simples de fato. Mas, quando a gente não sabe, quando a gente não tem conhecimento, e essa minha aluna ela não sabia, né? Ela estava sempre se preocupando com o quê? O que eu não posso comer? Né? Caramba, eu tenho que tirar o meu carboidrato, eu tenho que tirar o meu pão, eu tenho que tirar, né, o leite, eu tenho que tirar um monte de coisa. Mas as coisas mais óbvias e simples e que todos deveriam saber, né? Essa informação ela tinha que ser, caramba, escrachada aqui, de você entender como que você olha os alimentos, né, industrializados, os produtos, para você saber o que é normal, o que é um diet, o que é um light, para você não cair nessas pegadinhas. Então, isso sim pode ser um fator que está impedindo você de emagrecer. Né? Isso sim pode ser um fator que está impedindo aí você de conseguir perder gordura na sua barriga. Né? Por quê? Porque você está consumindo, sei lá, 2 kg de açúcar por dia. Né? Só no iogurte que você nem se dá conta que aquilo ali pode estar te prejudicando. Por quê? Porque você acredita que o iogurte ele já é algo saudável. Né? Mas você não sabia que existia tipos de iogurte que tinha mais açúcar, tipos de iogurte que não tinha açúcar, né? Que de fato eram mais saudáveis do que outros. E aí você está aí, né? Enfim, rodando e não sabe o que está acontecendo e está desanimado. Então, produção, vamos ver se tem pergunta. Se tem pergunta aí, o pessoal está com dúvida em alguma coisa? Vamos lá. Por enquanto não. Só a Valdinei que comentou aqui que antes de conhecer o Lucas, eu comia 6 bolachas de água e sal. E hoje ela não come mais esses biscoitos. Ou seja, Valdinei consumia metade disso aqui. Né? Aqui, ó. Bota aí, produção. Vai dar 380 divididos por 2. 190. 190, ó. Valdinei comia isso aqui, ó. 190 calorias, 54 divididos por 2. 27. Né? Quer dizer, é o equivale aqui basicamente o quê? 100 gramas de arroz. Ou 2 fatias de pão. Né? Então ela consumia 6 biscoitos, ela com certeza sentia fome mais rápido. Ela com certeza sentia fome mais rápido, né? Não estava trazendo nutriente, não estava, enfim, se nutrindo, né? E aí eu tenho certeza que depois que ela largou esses biscoitos, né? Ela com certeza começou a ter mais resultado. E ó, o que eu quero deixar claro aqui, né? Existem pessoas que gostam, né? Existem pessoas que gostam, né? E o que eu ensino? Ó, você vai conseguir emagrecer comendo o que você gosta, né? Então assim, se você gosta desse biscoito, tá ótimo, né? Tá ótimo. Você gosta mesmo desse biscoito? Assim, faz um diferencial para você, né? Tem um valor na sua vida? Legal. Né? Então vamos ser inteligentes e começar a melhorar essa alimentação, né? Então você vai comer o biscoito e vai comer mais um ovo, né? Pra gente agregar valor,
nutricional nessa refeição, a gente vai ter o biscoito, vai ter o ovo, vai ter uma fruta, né? Vai ter mais um outro alimento rico em fibra, não sei. Então, assim, é possível a gente melhorar essa refeição, né? Em vez de a gente comer esse biscoito aqui todo dia, vamos fazer um ajuste que seja possível da gente ter, sei lá, 3 vezes na semana você come um biscoito, né? E nos demais dias você come um outro alimento, né? Então aqui, ó, eu até trouxe aqui, você come uma aveia nos outros dias, né? Ou você inclui a aveia, né? Faz uma mistura de aveia com banana, não sei. Enfim, existem várias possibilidades, né? E aqui, isso aqui é um alimento industrializado, teoricamente, isso aqui é um alimento industrializado, teoricamente, né? Que faz muito bem, né? A aveia é extremamente benéfica. Então, assim, caramba, rico em fibra, né? Tem beta-glucana, que é muito boa para o colesterol, né? Para outras questões também, muito interessante. Tem um baixo teor de carboidrato com alto poder de saciedade. Então é tudo uma questão de inteligência, né? É você pensar fora da caixa. É você parar de acreditar que tem que parar de comer pão, né? Tem que parar de comer isso, tem que parar de comer aquilo. A verdade é, você tem que de fato começar a arrumar a sua casa, né? Imagina a sua casa, né? Onde você mora. Imagina, passou um furacão na sua casa, né? Passou um furacão. E aí você quer arrumar a casa, né? Você fala assim, cara, eu tenho que arrumar essa casa, eu tenho que organizar essa casa. Aí imagina, eu chego para você e falo, ó, quer arrumar essa casa? Joga tudo fora. Pronto. Você vai solucionar o seu problema, né? Joga tudo fora. O que vai acontecer se você jogar tudo fora? A grande probabilidade de você se comprometer, né? Ter coisas que tenham valor para você, né? Existem coisas que você necessita daquilo, que aquilo vai fazer um diferencial na sua vida, eu não sei, né? A verdade é que se você começa a tirar tudo da sua alimentação, vai chegar um momento que você vai se saturar, né? Imagina, caramba, eu tiro um pão, eu tiro uma aveia, eu tiro as frutas, né? E eu como só o quê? Ovo e legumes, né? Por quanto tempo? Então, não é basicamente isso, né? É mais que isso, é eu entender, né? Eu começar a entender sobre mais os alimentos, eu não preciso me aprofundar sobre os alimentos, né? Quais nutrientes, né? Qual a quantidade de nutrientes de cada um, não. É simples, né? Diversifica, né? Em vez de tirar, inclui, né? Começa a fazer uma substituição e aí você vai começar a ter uma alimentação mais elaborada, mais nutritiva, mais completa, certo? Tem pergunta aí, produção? A Rosa falou que tem dúvidas sobre alimentos integrais e desnatados. Boa, vamos lá. Vamos lá. É porque eu não tenho aqui nenhum alimento. Na verdade, produção, consegue pegar lá o arroz para mim? Arroz? O arroz, o pacote de arroz. Pega lá o pacote de arroz para mim, que eu acho que o pacote de arroz tem. Só não tem o integral, mas o arroz tem. Eu vou mostrar aqui na prática para você. Bom, mas vamos começar aqui pelo primeiro ponto, né? Desnatado. O que é um alimento desnatado, né? Um alimento desnatado é um alimento que é zero em gordura. É um alimento que é zero em gordura. Então, assim, leite desnatado e leite integral, né? O que vai diferir? Bom, o leite desnatado, ele não vai ter gordura na sua composição, né? Ele não vai ter gordura na sua composição. Inclusive, faz um favor para mim, produção. Bota no Google e bota tabela nutricional arroz integral. Tabela nutricional arroz integral. Vou fazer aqui na prática com o pessoal. Então, assim, o leite desnatado, ele tem menos caloria, porque ele tem menos gordura, né? Só que na composição desse alimento, ele vai ter uma densidade diferente, né? Se você já tomou leite desnatado, você vê que ele é ralo, né? O sabor é diferente. E o leite integral não, é mais encorpado, né? É mais cremoso, é mais gostoso. E aí você talvez pode me perguntar, Lucas, mas qual é o melhor para eu tomar? É simples, né? Não existe o melhor. Existe as fases. E eu uso isso como estratégia, tá? Eu uso isso como estratégia. Então, se eu pego uma pessoa que está começando agora, eu não me importo, né, muito com o que ela está tomando. Né? Se ela está tomando um iogurte desnatado, se ela está tomando um iogurte, um leite desnatado, um leite integral, eu não me preocupo.
né? E existem nutricionistas que sempre aconselham as pessoas a usarem alimentos desnatados. Por que eles aconselham? Porque tem menos caloria, né? E automaticamente, se eu consumo alimentos desnatados, eu dou preferência a alimentos desnatados, eu vou estar reduzindo a minha quantidade calórica do dia, né? E aí isso aqui possivelmente vai me deixar mais magro, né? Eu não sei, né? Eu não sei o quanto as pessoas elas consomem. Eu não sei quanto você consome de leite ao dia. Você come o quê? 2 litros de leite? Se você está tomando 2 litros de leite, está em excesso, né? O ponto é esse. Então, assim, olhando de uma forma direta, então se eu pego uma pessoa que está num processo, no início do processo, né? Então ela comia muito isso aqui, ela está começando a transformar, né? É mais uma questão, assim, de começar a adaptação, uma reeducação alimentar de verdade, né? Imagina, eu ficar enchendo a cabeça desse meu cliente, desse meu aluno, que ele tem que ser desnatado, tem que ser desnatado. Caramba, o cara está acostumado com doce. Pô, a chance de ter uma rejeição com alimentos sem gosto é muito grande, né? Eu dar sei lá, às vezes uma aveia para esse aluno, para esse cliente, para esse paciente, é difícil ter, né? Porque o paladar, né? O paladar tá diferente, o paladar está acostumado com doce, com salgado em excesso. Então, a mudança são todas esses fatores, né? O comportamento, né? A relação com aquele alimento, a pessoa talvez nunca bebeu um leite desnatado, nunca tomou iogurte, né, desnatado ou um iogurte integral, né? A pessoa que está acostumada a tomar um iogurte com açúcar, cara, ela toma um integral que é mais azedinho, nossa, tem uma rejeição muito grande. Imagina um desnatado, que é pior ainda em termos de sabor, né, comparando a um normal. Então, assim, eu enxergo tudo isso, né? E eu sempre trago essa informação e esse ponto, essa visão, esse pensar fora da caixa para você começar a sair dessa prisão, sabe? Porque para mim isso é uma prisão. Imagina, não, eu tenho que comer o alimento desnatado. O leite tem que ser desnatado, porque eu vi isso. Não, tem que ser... Não, cara, esquece, é liberdade, né? A gente gosta de ser liberto, a gente gosta de ser livre e ter a livre e espontânea vontade de fazer nossas escolhas. Por quê? Porque quem fica preso, chega uma hora que fica de saco cheio. Né? Você fica de saco cheio, caramba, eu só posso comer desnatado, eu só posso comer desnatado. E caramba, eu adoro um iogurte integral, imagina. Então assim, nesse ponto, olhar dessa forma. Agora, se eu tô com uma pessoa que já está num processo mais avançado, que já está mais numa peculiaridade alimentar, né, para uma estratégia X. Então essa pessoa, ela já perdeu seus 15 quilos, né, e ela agora está querendo focar ainda mais numa alimentação, né, mais voltada sei lá, a obter um resultado ainda mais específico. Aí sim, aí eu começo, né, a olhar de forma mais estratégica. Aí o que eu faço? Em vez de eu diminuir alimento, eu simplesmente começo a trocar esses alimentos. Então, se ela estava usando coisas integrais, eu mudo para desnatado. Eu vou naturalmente, sem mudar quantidade nenhuma, eu naturalmente vou diminuir a caloria dela sem mexer em volume alimentar, sem mexer em quantidades alimentares. Né? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Então, é basicamente isso. Se você já estiver num estágio mais avançado, né, e você hoje toma o leite integral e você quer diminuir suas calorias, passa pro leite desnatado, vê o que acontece. Entendeu? Mas é basicamente isso, é pensar fora da caixa, né? Enfim, sair um pouco dessas crenças aí que muitos profissionais falam. Mas vamos lá. Diferença de alimentos integrais para alimentos industrializados. Então, produção, você viu aí o arroz integral? Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui nessa folha. Diferença aqui na prática. Vamos lá. Ó, arroz integral. Quantidade por 100 gramas. Então vamos lá. 100 gramas é a porção, né? Vamos lá. 111 de calorias. Então, calorias, né? 111. Carboidrato. 23 gramas. 23 gramas.
Fibra, vamos botar fibra direto. Fibra alimentar 1,8 gramas. 1,8 gramas. Agora vamos ver aqui o arroz normal. Né? O arroz normal. Eu acho que você viu a quantidade dele cozido. Bota ele cru. Porque geralmente é uma quantidade de 50 gramas a porção. Mas de qualquer forma, né, aqui, um outro ponto que vocês têm que observar nesses alimentos aqui, né? Quando você pega um alimento, um pacote, por exemplo, desse aqui, né, macarrão, arroz, o próprio frango, se você for olhar a embalagem dele, né, essa tabela nutricional que está aqui, ela quer dizer, né, que esses valores é referente ao alimento cru. Tá? É o alimento cru. E é por isso que eu estou falando que a produção deve ter visto um alimento cozido. Cozido. Isso aí é cozido. Agora, vê se você acha. Cru é diferente, né? A porção é 50 gramas, não é? Valor calórico 685. Não, a porção. Quanto está a porção aí? Eita. Então, assim, geralmente a porção desses alimentos gira em torno de 50 gramas, 60. Por quê? Porque quando ele ganhar, ele adquire água, ele incha. Né? Então essas 50 gramas aqui vira, às vezes, dependendo da quantidade que você usa de água, 150 gramas, 120 gramas. Né? Dobra o valor. Então, eu só quero, enfim, trazer esse conhecimento para o pessoal, porque o valor de fibra possivelmente não vai mudar. Mas vamos lá. Em 50 gramas de arroz, bota arroz integral, entra em algum site aí que vai mostrar o arroz, vendendo arroz integral e entra na tabela nutricional. Qualquer coisa me traz aqui. Então a porção, 50 gramas, aqui vai ter 171 calorias, né? 171 calorias. Carboidrato vai ter... Aqui está em 100 gramas. E daí? 39 gramas. E fibra vai ter 0,8. Vamos botar aqui, ó. Arroz integral. Vou botar aqui. Na prática aqui, na hora. Não, ó. Arroz integral é 100 gramas. Fibra. Vamos botar aqui, arroz integral São João. Não, qual é o nome da marca? Eu botei aí, Não. Aqui é ao vivo. Vamos botar aqui, carreteiro, né? Pô, fica aparecendo... Eu não quero saber disso aqui. Fica aparecendo receita aqui pra mim. Eu não quero receita. Ó, arroz integral carreteiro. Vamos ver aqui, ó, produto. Vamos ver, visitar. Vamos entrar aqui no supermercado Super Pix. Ó. Ai, meu Deus. Enfim, vamos lá. O que eu quero mostrar para você? É isso aqui, né? O ponto é isso aqui. Veja, o arroz integral, né? O arroz integral, inclusive você agora vai ter esse exercício. Quando você for no mercado, você vai pegar lá o arroz integral e o arroz branco. O macarrão integral, macarrão normal. Né? O que você tem que prestar atenção nesse ponto do próprio também pão integral, né? E o pão branco, quanto de fibra tem? Né? Quanto de carboidrato tem? Você vai perceber que o carboidrato, né, a caloria, ela vai girar muito em torno da mesma coisa. Só que a fibra, que o integral, né, o alimento integral, ele é vendido pra gente como integral algo bom, né? Porque tem fibra. E olha a diferença de fibra que tem. 1 grama, né? Eu falei isso hoje. A diferença que tem é 1 grama. Caramba, 1 grama. 1 grama de fibra. Aí, veja bem, olha o raciocínio, né? Eu sempre trago aqui o que? O raciocínio para vocês, a meditação, né? Vocês refletirem, vocês se questionarem. E aí eu falo aqui. Bom, eu gosto muito mais de arroz branco do que o arroz integral, né? Eu gosto muito mais de arroz branco. Só que lá atrás eu não sabia disso. E as pessoas falavam, Lucas, arroz integral é melhor.
né? Mais saudável, tem fibra. E eu falei, bom, se eu quero emagrecer e as pessoas estão me falando que eu tenho que comer arroz integral, eu vou comer arroz integral, né? Porque é melhor, macarrão integral, né? Eu também passei por essa fase, macarrão integral, arroz integral. Só que, olha, entre comer um arroz branco e arroz integral, eu ia sempre escolher arroz branco, né? Eu não ia pensar duas vezes, porque eu não gosto de arroz integral. E aquilo ali era uma obrigação, teoricamente, né? Uma obrigação dentro do que eu queria, que era emagrecer. E aquilo ali, né, comendo aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, por 1 ano, por 2 anos, cara, não aguentava. Eu não aguentei, né? E aí, nossa senhora, eu desisti. Então, quando a gente olha essa questão de preferência, né, preferência, e você fala, Lucas, caramba, eu gosto muito mais de arroz branco. Legal. Então você vai ter uma diferença aqui de 1 grama de fibra a cada porção da tua alimentação. Sabe como a gente melhora isso aqui, né? Vamos resolver esse problema, né? Se o problema é 1 grama por quantidade, então vamos supor que no final do dia você está tendo uma diferença aí de, caramba, 10 gramas. Eu aqui estou colocando lá para cima, né? Estratosférico, porque a porção é quase igual, né? Então se eu como aí, sei lá, 500 gramas de arroz, e isso não é a realidade de muita gente, né? Mas eu vou botar sempre pro alto aqui pra gente exagerar mesmo, né? Pra, enfim, acabar com essa crença aí e fazer você entender. Então, 10 gramas, legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais fibra na minha refeição. Eu vou colocar mais chia, eu vou colocar mais linhaça, né? Eu vou introduzir esses alimentos, né, que são ricos em fibra, e eu vou de fato agregar mais fibra na minha alimentação de uma outra forma. Eu vou comer mais fruta que tem fibra, eu vou comer mais legumes, eu vou comer mais salada, eu vou comer mais, de fato, fibra de uma outra forma. E aí eu vou ter a possibilidade de comer o meu arroz branco ou o meu macarrão normal, né, sem ficar me preocupando, sem ficar nessa crença de que arroz integral é melhor e macarrão integral é melhor. E a verdade é que não existe o melhor, né? Não existe diferença de verdade. É uma diferença muito insignificante, é ínfimo, né? A ponto de eu conseguir, né, agregar isso de uma outra forma. Então, eu espero que eu tenha, enfim, ajudado, né? Não tem pergunta. A produção falou que não tem pergunta. Bom, eu acredito que... Mentira, tem sim. Tem? O arroz vermelho é mais saudável que o integral? O arroz vermelho é mais saudável que integral? O que é mais saudável, né? É um arroz, é um tipo de arroz que tem outros, né, nutrientes, tem uma carga de nutrientes melhor. Tem o arroz negro também, né, que é um outro tipo de arroz que tem uma outra carga. Todos, né, na verdade, assim, o arroz branco, ele tende a não ter muito nutriente, né, porque ele é refinado, teoricamente, né? O arroz integral, ele tem um pouco mais de fibra, né, um pouco mais de fibra aqui, né, o arroz vermelho, o arroz preto, né, o arroz negro, enfim, eles têm outros tipos de nutrientes. Mas, quando a gente fala de saudável, foi o que eu falei aqui pra você, né? Se eu falar assim pra você, olha, o arroz negro é mais saudável, e eu não te explico o que é ser saudável, a tendência, né, a prevalência de você começar a acreditar que eu tenho que escolher os alimentos porque eles são saudáveis, ou seja, eu não posso comer arroz branco, porque ele não é saudável, ele teoricamente não é saudável, porque ele não tem tanto nutriente quanto o arroz vermelho, né? E é a crença que criaram em cima do arroz branco, arroz integral, porque o arroz integral ele é mais saudável. O que é ser mais saudável? Né? O importante é a gente entender isso. O que é ser mais saudável? O que é um alimento mais saudável do que o outro? O que é eu ser mais saudável? Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar, que eu acho que agora isso aqui vai ficar muito mais claro para você, tá? Porque enquanto você ainda estiver fazendo essas perguntas é porque você não entendeu, né? Sei lá, o arroz da China é melhor do que o arroz é mais saudável? E ó, saudável, né? A primeira coisa saudável é quando você tem aquilo ali tem um benefício para você. Aquilo ali te gera um benefício. E como que o alimento te gera benefício? Através dos nutrientes contidos nesse alimento, né? Isso aqui é saudável? Não, não é saudável. Só tem porcaria aqui dentro, né? Isso aqui é saudável? É saudável. Por quê? Porque tem vários nutrientes aqui dentro, né? Ele é saudável. Só que eu estou falando do alimento, né? Eu estou pegando um alimento, um único alimento específico,
e estou falando se ele é saudável ou não, tá? Agora, quando eu falo eu sou saudável, olha a diferença. Eu sou uma pessoa saudável, isso aqui vai me definir ser saudável ou não? Preste atenção, eu quero que você me responda aí. Isso, você acha que esse alimento, por ele ser saudável, ele está me definindo como saudável? Ou seja, eu tenho aqui dois alimentos, né? Eu tenho dois alimentos. Um não é saudável e o outro é saudável. Então, assim, se esse aqui é mais saudável, né? Eu tenho que só comer esse. Porque esse não é saudável, então eu tenho que comer esse. Ou seja, se eu estou comendo um alimento desse aqui, eu automaticamente estou me definindo, ou seja, eu estou falando que eu sou saudável? Pensa só nisso. Você acha que você comer um arroz vermelho, por ele ser saudável, ele vai definir você como uma pessoa saudável? E o que é uma pessoa saudável? A primeira coisa que você tem que entender é, uma pessoa saudável, uma pessoa com saúde, não é uma pessoa que está livre de doença. A primeira coisa é isso. Não é só isso. Né? Não é só isso. Não é exclusivamente isso. Uma pessoa saudável é aquela pessoa que consegue consumir. Preste atenção. É aquela pessoa que consegue consumir, né, a quantidade necessária de nutrientes que ele precisa, porque o corpo precisa, para se manter vivo e funcionando todas as reações, tudo que ele precisa. Ou seja, eu garanto para você que muitas pessoas que estão aqui ao vivo comigo agora não são saudáveis. E ó, comem alimentos que dizem saudável, como arroz integral, eu como macarrão integral porque é mais saudável, eu como isso aqui, mas ser saudável de verdade não é. Por quê? Porque limita, porque deixa de comer uma quantidade necessária. Porque tá cheio de problema na cabeça, acreditando que, ai meu Deus, eu vou engordar, ai meu Deus. E aí fica no estresse, fica numa ansiedade, tem picos compulsivos. Isso não é ser saudável. Ser saudável é eu poder comer isso aqui, mas ao mesmo tempo eu poder comer isso aqui, porque tem nutrientes. Eu comer isso aqui, porque eu gosto. Eu poder comer isso aqui, eu poder comer isso aqui. E aí eu faço atividade, né? Eu não tomo remédio para dormir, eu não tomo remédio para cagar, eu não tomo remédio para me deixar calmo, eu não tomo, né? Eu não fumo, eu não bebo álcool. Isso é ser saudável, né? E talvez tenha pessoas que bebem álcool, né? Nada de errado, né? Tem pessoas que são extremamente saudáveis e têm ali o seu álcool, mas o que eu quero dizer para você é você saber balancear a sua vida, a sua alimentação, as coisas que você gosta de fazer, que talvez não te traga tantos benefícios assim, que não seja tão saudável assim, mas que você saiba balancear, né? Também ao mesmo tempo incluir mais alimentos nutritivos. Para quê? Para balancear a sua vida. E aqui eu finalizo essa live, enquanto você se questionar se esse alimento ele é saudável ou não é, você ainda não entendeu o conceito de nutrição. Você ainda não entendeu o conceito do que é um emagrecimento e você ainda vai continuar errando da mesma forma. E ó, tá tudo bem, né? Talvez você ainda tenha essa crença muito enraizada dentro de você. E talvez você não esteja ainda acreditando no que eu estou falando. Ou talvez você queira escutar uma coisa que não é uma verdade. Mas o ponto é, se você quer, de fato, desamarrar todas essas algemas, esse peso morto que está dentro de você, que está te impedindo de emagrecer, porque você está em busca de coisas que são saudáveis, você só está tendo escolhas que você acha, né, ou que você ouve e vê que é saudável, né? Eu não estou mais comendo arroz branco porque mandaram, eu vi que não faz bem, né? Eu estou tirando pão porque eu vi que não faz bem, porque eu vi que você ainda está acorrentada. Você ainda está levando um peso morto, né? Carregando um peso que não é seu. Mas eu estou aqui com um propósito, te educar. Eu estou aqui com o único propósito de te ajudar, de trazer informação para você, para quê? Para desbloquear a tua mente, para tirar
eu tô trazendo as chaves para tirar esse peso que você está andando. Porque eu disse para você aqui hoje como ler um rótulo nutricional. Eu disse aqui hoje para você que não faz diferença nenhuma de arroz branco para arroz integral e que você pode comer o seu arroz branco e que existem outras maneiras de você agregar fibra para a sua refeição. Agora, só você pode escolher ficar nesse caminho ainda de achar que existem coisas mais saudáveis e que esses mais saudáveis vai te emagrecer. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que, enfim, vocês usem essa informação na vida de vocês a partir de hoje. Então, quando forem no mercado escolher alimentos, né, que são alimentos, enfim, industrializados, né, nada de errado com esses alimentos, basta você saber escolher, basta você ter uma quantidade boa, né, balanceada na sua ingestão, seja você valorizando mais essa refeição, seja você fazendo outras substituições, enfim, que você saiba aproveitar esse conteúdo, porque ó, eu tenho certeza que esse conteúdo você encontra pago na internet. Tem muita gente que cobra isso, né, e não é barato, né, o próprio nutricionista, eu aprendi isso, né, eu paguei para aprender isso aqui, né, e tem informação, você está recebendo de forma gratuita, mas aproveita, né, coloque em prática. Eu não sei se você anotou, se você estudou, mas se você não fez, infelizmente, eu não vou deixar essa live gravada e você perdeu mais uma oportunidade. Se você gravou tudo, se você aprendeu, se você absorveu, ótimo, você já deu o próximo passo. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida daqui para frente. Então, foi um prazer ter você aqui comigo. Amanhã temos live de noite, né? Durante essa semana toda vai ter live. Amanhã às 9 da manhã eu vou estar no atendimento nutricional com o Nutri, onde você tem a oportunidade de me chamar ao vivo, né, e me dizer o que está impedindo você de emagrecer, que eu vou te ajudar. Certo? Bom, fica com Deus, uma boa noite e até amanhã.